Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre as melhores leituras de 2023 e também sobre as piores. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E aproveito para informar também que, enquanto eu vou falando aqui sobre os vídeos, estará aqui a análise mais pormenorizada, mais detalhada deles nos cards, estará aqui também no box de informações, já que não vão caber todos aqui em cima. Bem, o melhor livro de 2023 foi o Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. É interessante porque, muitas vezes, quando nós criamos grandes expectativas assim, sobre um livro, a gente espera muito, sei lá, sobre um filme. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui assistir o Titanic, não sei se a pessoa que está aí escutando, acho que sim, porque eu vejo lá a faixa etária das pessoas que assistem o canal, habitualmente é bem próxima da minha. E então lá na minha adolescência, quando o Titanic foi lançado, foi uma coisa assim, surreal, né? Porque era tanta gente querendo ir ao cinema, passou meses aquele filme no cinema, as pessoas iam comprar ingresso com semana de antecedência. Então, todo mundo falava sobre o filme e beleza, eu não assisti, passaram-se meses até que por fim eu fui ao cinema e ainda estava o filme no cinema depois de vários meses. Então assim, minha expectativa era muito grande, era muito difícil que aquele filme pudesse impactar, e é lógico que hoje passaram-se muitos anos, né? Há filmes com efeitos especiais mais estupendos, o próprio James Cameron é um especialista nisso, como é especialista em filmes de sucesso, né? Acho que dos 10 filmes mais assistidos no mundo em todos os tempos, o James Cameron tem uns, sei lá, 5, 6, 7, o bicho é danado mesmo. Mas enfim, quando eu fui assistir o filme, ainda assim ele conseguiu me impactar, porque é de fato um filme muito bem feito. E esse Formação Econômica do Brasil aqui, aconteceu a mesma coisa. Eu já tinha ouvido falar muito dele, muitas pessoas gabaritadas o referenciavam. Eu já tinha lido um livro do Celso Furtado, que era O Brasil, uma Construção Interrompida, mas ao me deparar aqui com Formação Econômica do Brasil, de fato foi um soco no queixo, porque é um livro muito bem escrito, muito bem embasado, uma sequência lógica, uma coerência, uma coesão, e assim, de fato, não só assim, é um livro, vamos dizer assim, um dos melhores daqui do ano de 2023. Habitualmente eu recomendo 3 livros para conhecer bem o Brasil. O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que eu acho que é a melhor síntese de nossa história. Se você tiver de ler apenas um único livro sobre o Brasil, já que não vai dar para ler todos, então eu só posso ler um. Leia qual? Leia O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. E outros 2 que também são muito bons, não do mesmo nível, mas também muito bons, são o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, e o Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. E agora entrou um quarto grande livro para conhecer o Brasil, que é a Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Um livro espetacular, eu recomendo muito, mas é muito mesmo. Para conhecer o Brasil, é um livro imprescindível. Bem, já que estamos falando de livros de não ficção, então o outro que eu gostei muito também foi o A Destruição da Razão, do George Lukács. Talvez o George Lukács tenha sido o maior filósofo do século XX, né? O que, aliás, nem sempre tão estudado, onde poderia e deveria ser estudado, em faculdade de filosofia no Brasil e no mundo. Muitas pessoas têm, vamos dizer assim, certo receio de lidar com ele, porque até por causa disso mesmo, é um autor grandioso demais, que põe dedo na ferida demais. E nesse livro aqui, ele faz uma análise extremamente pormenorizada de muitos autores, desde os autores da filosofia clássica alemã, tais como Kant, Fichte, Schelling, Hegel, mas também passando por outros, como Nietzsche, como Schopenhauer, e ele vai mostrando, vamos dizer assim, como grande parte dos autores, e sociólogos também, não só filósofos, sociólogos também, eles têm um embasamento epistemológico que não é fundamentado na razão. Ele vai demonstrar o irracionalismo desses autores e o faz de maneira muito detalhada e muito correta, muito precisa. É sabido, assim, né, que na concepção do materialismo dialético, a lógica do desenvolvimento é uma das mais, vamos dizer assim, importantes, mais relevantes, né? Porque é preciso, quando você estuda um determinado tema, que você saiba de onde ele veio, compreenda onde ele está, e assim você pode inferir para onde ele está indo. E é muito interessante porque nesse livro aqui, A Destruição da Razão, o George Lukács, ele já, vamos dizer assim, detalha, sem que vivesse o tempo histórico, ele já detalha a pós-modernidade e os seus graves problemas epistemológicos que a gente consegue observar nos dias de hoje. Já tratei aqui no canal em várias oportunidades sobre a pós-modernidade. Quem quiser se aprofundar pode ver o vídeo sobre o livro As Origens da Pós-Modernidade, do Perry Anderson. Tem também o Condição Pós-Moderna, do David Harvey. Tem a Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Serão todos aqui no box de informações também. Então, assim, quem quiser se aprofundar no assunto, tem muita informação lá. E o George Lukács, vamos dizer assim, a recusa a
verdade objetiva, o fato de muitas vezes a pós-modernidade ter essa ideia de, vamos dizer assim, uma espécie de incognoscibilidade do mundo, já a priori já considera o mundo incognoscível, ele tem uma aversão a isso, né? Ele já vai demonstrando de maneira muito criteriosa, muito embasada, esses graves erros epistemológicos que são recorrentemente cometidos até os dias de hoje, é preciso reiterar. Então, esse é um livraço, um livro polêmico também, haverá coisas que você vai discordar, eu discordei de várias também, mas é um livro muito bom e absolutamente imprescindível para aquelas pessoas que, vamos dizer assim, querem estudar filosofia de maneira mais aprofundada. É um livro para iniciados também, é preciso destacar. É um livro para quem conhece já bem de filosofia. Agora, indo para os livros de ficção, começo logo com um brasileiro, que foi o Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. O Jorge Amado é um autor, vamos dizer assim, que percorre décadas e mais décadas aqui no Brasil, né? Ele foi um autor longevo e, vamos dizer assim, houve fases, né, do Jorge Amado. Então, por exemplo, quando lançaram aquele filme Dona Flor e Seus 12 Maridos, que acho que foi o filme mais visto proporcionalmente, né, na história do cinema brasileiro, na época que a população brasileira tinha cerca de 70 milhões de habitantes, 10 milhões foram assisti-los no cinema. É um número, assim, absolutamente exorbitante, né? Então, esse livro, nessa época, claro, vendeu mais. Houve a novela Tieto do Agreste, então o livro vendeu mais. Acho que hoje o livro talvez mais vendido dele seja o Capitães da Areia, porque o Capitães da Areia, ele mostra ali a história dos meninos de rua ali, que vão tentando sobreviver de maneira mais ou menos legal conforme o caso, e passam muitas dificuldades, vai mostrando aquela trajetória dura, vamos dizer assim, níqua, que eles são submetidos, e vamos dizer assim, mas ele tem um início muito enfadonho, né? Eu acho que aquele livro, nossa, o início muito, muito chato. Porém, o final dele é muito tocante, né? Muito emocionante, muito sensível. Então, hoje é o livro mais vendido. Entretanto, para mim, o Capitães da Areia não é o melhor livro do Jorge Amado, muito pelo contrário, há várias outras obras superiores, e uma delas é o Tenda dos Milagres, que eu li esse ano. Um livro envolvente, um livro sensual, várias características que, aliás, já são comuns, né, na escrita de Jorge Amado, né? Toda aquela lascívia, uma voluptuosidade, a crítica social ferrenha, né? O povo baiano, né? As suas dores, as suas angústias, a sua luta, a sua resistência. Mas esse aqui, eu acho que é o mais forte também no campo, na luta contra o preconceito, na luta contra o racismo, ou seja, na verdade, tanto o preconceito religioso quanto o preconceito étnico. Então, assim, ele bate muito, mas muito doído mesmo, e isso no meio de uma história maravilhosa, engraçada, sensual. Então, assim, é um livraço, é um livro muito, mas muito superior a Capitães da Areia, ao menos na minha singela concepção. Aliás, de todos os livros que eu li do Jorge Amado, esse, Tenda dos Milagres, e o outro que é até mais ou menos uma dupla, assim, porque é uma sequência, você não precisa necessariamente ler um e depois outro, mas de fato é uma sequência, o Terras do Sem Fim e depois São Jorge dos Ilhéus. Esses 3 livros são os meus favoritos do Jorge Amado, que é o autor que eu recomendo imensamente. Outro livro que foi um dos meus favoritos esse ano, na verdade, nem só um livro, que na verdade é uma trilogia, e na verdade também não foi só do ano de 2023, porque o primeiro livro da trilogia, USA, do John dos Passos, o primeiro livro eu li ainda em 2022, no final do ano, que foi o Paralelo 42. Depois ainda houve o livro 1919 e depois, por fim, o Grande Capital. E essa trilogia, infelizmente, pouco conhecida hoje no Brasil e até nos Estados Unidos, assim, não tem tantos leitores quanto poderia e deveria. É uma trilogia muito, mas muito interessante, porque habitualmente, quando nós vamos olhar os Estados Unidos, assim, é um país que faz e fez muito mal ao mundo, né? É um país que promove guerras, um país que invadiu os mais variados territórios, né? Mais recentemente todo mundo pôde observar o Iraque, o Afeganistão, arma grupos que, vamos dizer assim, ele tem um interesse estratégico dos Estados Unidos que está sendo confrontado. Então ele vai lá, arma a oposição, treina a oposição, capacita a oposição, financia a oposição para derrubar esse governo, mesmo que eventualmente promovendo golpes militares os mais sórdidos, mais sujos, mais infames, mais tétricos que se possa imaginar. Promoveu isso ao longo da América Latina inteira, promoveu isso na África, apoiava os países colonizadores, apoiava o regime do apartheid, apoia todo tipo de crime, de sordidez que o Estado de Israel faz. Então, assim, é um país assim, extremamente lesivo. O mundo padece por inúmeros problemas, dentre eles o fato de haver uma potência como os Estados Unidos. Então, assim, é um país extremamente complicado. Porém, a gente às vezes esquece que lá também existe uma classe trabalhadora. Também aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão se esforçando, que estão desgastadas, que estão correndo atrás. E esse livro aqui, ele tem, vamos dizer assim, não esse viés só da classe trabalhadora, na verdade ele tem de muitos personagens, com os mais variados sonhos, com os mais variados desejos, com as mais variadas demandas, e vamos dizer assim, às vezes são iniciativas individuais, aquela pessoa que só está pensando em si mesma, por outro lado, às vezes é aquela pessoa mais idealista, entretanto, tanto de um lado quanto de outro, eles caem, eles padecem, eles sofrem, eles não são perfeitinhos, são personagens muito reais, e é uma escrita, vamos dizer assim,
que exige muito do leitor, vamos dizer assim, parece que o leitor finaliza a própria escrita, né? Tem uma parte que é o leitor que tem que reescrever o livro. Eu detalhei isso um pouquinho nos vídeos, vou reiterar, né? Deixar aqui no box de informações, aí, se couber aqui nos cards, porque é muito, muito interessante mesmo. São uns livraços, e como se não bastasse, o primeiro livro, né, que é o Paralelo 42, é um livro que fica ali entre bom e muito bom, mas o segundo livro, que é o 1919, já é um livro muito bom mesmo, de maneira, vamos dizer assim, imperturbável, e o terceiro e último livro, O Grande Capital, é um livro que fica entre muito bom e excelente, ou seja, eles foram melhorando ao longo do tempo, o que não é muito comum, né? Habitualmente, quando você vai fazer grandes sequências de livros, o autor vai se exaurindo ao longo do tempo, e aqui não, terminou melhor do que como começou. Recomendo demais a trilogia USA do John dos Passos. Por fim, o último grande livro de ficção que eu li este ano foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. É interessante porque quem leu 100 Anos de Solidão, um livro muito, muito lido, né, ao longo do Brasil, da América Latina e do mundo, que de fato é um livraço, um dos meus favoritos, aliás, e ali conta-se a história da família Buendia em Macondo, seu desenvolvimento, tem lá a Úrsula, né, e até acaba nominando o livro, né, 100 Anos de Solidão, e esse A Casa dos Espíritos parece uma versão chilena do livro do Gabriel Garcia Marques. É um livro de uma história, de uma família, você vai ver aqueles eventos fabulosos, também tem uma personagem muito solitária, que é uma mulher. Parece assim, olha, a similaridade foi tão grande que eu fiquei até um pouco impactado, sabe? Eu fiquei, gente, isso aqui é plágio, hein? Porque tá demais, assim, tá meio exagerado. Bem, o próprio Gabriel Garcia Marques não considerava assim, então não sou eu que vou ficar falando isso, né? Mas de fato me impactou um pouco, de qualquer maneira. É um livro delicioso, é um livro rápido, é um livro fluido, é um livro que a história se desenrola de uma maneira tão, vamos dizer assim, célere. Você quer acompanhar as páginas, quer saber o que vai acontecer com aquela família. Às vezes há um zigue-zague, né? A coisa vai para um lado, a coisa vai para o outro, e de fato é um livro delicioso e muito, muito fácil de ler, a despeito dele não ser um livro pequeno. Tem cerca de 500 páginas a edição que eu li, mas vamos dizer assim, é um livro esplendoroso, assim, um livro muito, muito fácil, e eu recomendo bastante. Quem leu 100 Anos de Solidão e gostou, acho que vai ter aqui uma espécie de revival, né? Vai ter aqui uma lembrança acalentadora e eventualmente até próxima demais, mas é um livraço, eu recomendo bastante. E se esses foram os melhores livros que eu li no ano de 2023, também houve aqueles que acabaram deixando a desejar. O primeiro que deixou a desejar foi o Elite do Atraso, do Gessé Souza. E assim, o Gessé Souza, ele vai bater até com alguma razão na ideia equivocada, errática, tendenciosa de que o pior problema do Brasil é a corrupção. Ele vai mostrando por que não é, e ele tem razão, não é, naquilo que ele afirma. O pior problema do Brasil é a desigualdade social, a exploração, é o fato de nossos recursos naturais serem explorados tanto por uma elite infecta, corrupta, vamos dizer assim, mal ajambrada que a gente tem aqui, quanto pelas potências estrangeiras que inclusive se utilizam desse tipo de elite. Enfim, mas ele vai bater com razão nisso. Mas ele vai se antagonizar a alguns grandes autores que, vamos dizer assim, ele quase que responsabiliza pela grande tragédia que o Brasil, por não ter essa sociedade que a gente poderia e mereceria ter, pelo que o povo brasileiro, tão trabalhador, tão honesto, na sua grande maioria, ele faz por onde, né, tem uma vida melhor, infelizmente não a tem. Ele acaba direcionando, primeiramente, para o Raimundo Faoro, que de fato ali no livro Os Donos do Poder tem uma ideia assim de vincular os graves e maiores problemas nacionais à corrupção. Isso não implica dizer, eu reitero, que a corrupção não seja um problema, ela mas está longe, mas muito longe de ser o pior problema, como, vamos dizer assim, uma mídia tendenciosa acabou canalizando, né, criminalizando a política, vinculando todos os políticos como iguais, para que possa exercer o seu domínio absoluto, especialmente, claro, o domínio do capital sobre o povo trabalhador de maneira, vamos dizer assim, sem restrições, né, de maneira até despudorada, como acontece aqui no Brasil e como só vai acontecer na América Latina também. Então, assim, ele mostra esse erro, nisso ele tem até uma razão, mas quando ele vai analisar os autores, né, especialmente o Raimundo Faoro, e pior ainda, o Sérgio Buarque de Holanda, ele é muito lamentável, né, ele não tem base epistemológica, ele confunde um monte de coisa, põe palavras na boca do Sérgio Buarque de Holanda, a análise dele é muito fraca, não tem assim, um critério, mistura uma coisa que deveria ser um caráter mais de pesquisa, mais científico, com um caráter mais ensaístico, tem uma visão muito vaidosa, muito autopromovedora de si mesmo. Ninguém nunca viu, ele viu, e o pior, aquilo que ele diz que só ele viu, outros autores viram. Por exemplo, ele diz que nenhum autor incorpora, que outros autores não viram que vamos dizer assim, a escravidão, a grande, vamos dizer assim, formatadora da sociedade brasileira. Mas ele fala, há outros autores que até citaram, mas eles não incorporaram isso vamos dizer, nos seus escritos. Quem incorporou? Ele, né, claro, Gessé Souza. Então, assim, ele tem uma espécie assim de Orlando
Olavo de Carvalho da centro-esquerda, que acha que ninguém viu o que ele vê, que, sabe, é o melhor, é o maior. Olha, é uma coisa tão lamentável. A forma como ele fala do Sérgio Buarque de Holanda, nossa, é tão errática, é tão equivocada, que dá até pena. E eu também tenho pena, e até, vamos dizer assim, de certa maneira, uma preocupação com a pessoa que acha que conheceu o Sérgio Buarque de Holanda através dos livros do Gessé Souza. Essa, meus caros, está perdida por completo. O livro dele tem alguns méritos, sim, eventualmente ele escreve bem. Os trechos selecionados que eu deixo aqui embaixo do livro são até, aliás, trechos muito bons, mas o livro é muito senoidal. Ele tem problemas, assim, gravíssimos. É um livro que realmente deixa a desejar. É um livro muito, mas muito problemático. Por fim, outro livro que me incomodou foi O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Bem, existem várias correntes econômicas, né? Quem estuda economia minimamente conhece, né? A corrente clássica, a corrente neoclássica, os marxistas, os keynesianos, os schumpeterianos, os neoliberais, etc, etc. Então, assim, há pessoas que vão aqui, bebem um pouco dali, bebem um pouco daqui. E a Mariana Mazzucato, ela seria uma espécie de neo-keynesiana. E por que ela seria neo-keynesiana? Porque o keynesianismo, dito de maneira bem brusca, ele tem a compreensão assim, que não bastaria deixar apenas ao mercado para ele cuidar de todas as coisas, achando que ele conseguiria promover o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Ele fala, isso não é possível. Você requer, por exemplo, que o Estado seja o indutor do desenvolvimento, por exemplo, fazendo grandes obras de infraestrutura que vão poder permitir, inclusive, que o próprio capital privado depois se aproveite delas. Então, quando ele faz uma grande obra de um trilho de trem, quando ele investe em educação, promove o desenvolvimento tecnológico através de universidades, quando faz grandes obras, por exemplo, de energia, com hidrelétricas e tudo, até porque o capital privado, ora porque não tem propriamente capital para isso, quanto porque às vezes não tem a ideia de ficar fazendo um investimento que vai depender de uma maturação, né, para ter retorno muito grande, ou às vezes também porque não tem conhecimento técnico, às vezes, enfim, por mil e uma dificuldades, às vezes o capital privado ele não tem interesse, né, em fazer determinado tipo de investimento, e aliás pode acontecer inclusive de um investimento ele não ser superavitário. Então, por exemplo, a China investiu muito, mas muito mesmo, para criar trens de alta velocidade. Hoje são mais de 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade no país, mas se você olhar o investimento que ela precisou fazer, ele não se banca. É um investimento deficitário. Mas o Estado considerou, não, isso aqui para nós é imprescindível, para a população é imprescindível, ela poder circular aqui ao longo do país de maneira célere, de maneira que não polua tanto, de uma maneira que diminua a quantidade de acidentes rodoviários, etc, etc. Ou seja, eles tomaram uma ação, tomaram uma decisão, fizeram esse tipo de investimento, que é, vamos dizer assim, muito, muito bom para aquele país, mas se dependesse do mercado privado, ele jamais aconteceria. Então, por conta disso, né, a ideia keynesiana, que aliás normalmente se vincula ainda ao estado de bem-estar social, ou seja, que os riscos que as pessoas corram ao entrar no mercado, eles sejam de certa maneira mitigados, que tenha a proteção previdenciária, que tenha a proteção de saúde, de educação, que as pessoas por terem nascido em berços ou classes sociais, né, tão diferentes, não tem, vamos dizer assim, uma oportunidade tão diferente, né? Então, vai lá, o filho do milionário vai estudar na mesma escola do filho de uma pessoa mais simples. Então, assim, essa ideia do estado de bem-estar social que se acopla, que é, vamos dizer assim, basicamente coligada ao keynesianismo, é uma ideia clássica, né? Muita gente conhece, tem problemas também, há uma série de divergências. Eu já tratei isso aqui nos mais variados vídeos, por exemplo, no livro sobre desigualdade do Eduardo Moreira, vou deixar os trechos selecionados dele aqui embaixo também. Porém, Mariana Mazzucato, ela diz aqui não, que ela tem uma ideia diferente, porque a ideia dela é que o Estado ele deve reforçar o desenvolvimento tecnológico. Aliás, eu até citei aqui que isso é uma ideia keynesiana, não é uma ideia keynesiana clássica. Ela é uma ideia que, vamos dizer assim, um pouco mais moderna, e o Estado deveria promover, induzir, através de financiamento, através de investimentos tecnológicos diretos, eventualmente, ninguém criar, o Estado deve criar também, para que as empresas, para que o capital privado, para que o capital social da própria nação consiga induzir o desenvolvimento que vai permitir, aí sim, ao se acoplar a grandes empresas, vai permitir um crescimento econômico mais saudável, um crescimento econômico que não é baseado em commodities de baixo valor, não, um crescimento econômico baseado em indústrias que produzem produtos extremamente qualificados, extremamente onerosos na hora que você vai fazer venda desses produtos, um produto com alto valor agregado, portanto. Então, assim, ela acha que o Estado deve se focar nisso, e ela diz o seguinte, ó, é isso que vai conseguir, inclusive, bancar o estado de bem-estar social que os keynesianos tanto apreciam. E, de fato, assim, há alguns méritos
na fala dela. Por exemplo, ela vai mostrar, vai pegar lá o exemplo logo do ícone do capitalismo moderno, que é a Apple, né? Então vai lá na Apple e vai dizer o seguinte, olha, vocês acham que isso aqui foi a Apple que desenvolveu, que é baseado numa ideia absolutamente fantasiosa, até infantil, de que havia lá o Steve Jobs, ou por outro lado havia lá também o Bill Gates com o Windows, com a Microsoft, que estavam lá na garagem dos pais e ali abriram empresa com seus talentos, com seu aspecto visionário, não sei o que, eles conseguiram se desenvolver e criar essas grandes indústrias hoje multibilionárias. Ela vai mostrar que isso tudo é uma falácia, né? Essas empresas receberam investimentos governamentais quando elas eram ainda muito, muito pequenininhas, se aproveitaram dos estudos promovidos pela NASA e por outras grandes agências dos Estados Unidos e se apropriaram desses estudos sem pagar royalties, sem pagar nada, e por conta disso tem lucros hoje que são bilionários. Então ela vai pegar, por exemplo, o que é a internet? A internet foi um desenvolvimento feito pelo governo dos Estados Unidos, ao que foi o GPS, ao que foi a tela de LCD, e vai mostrando uma série de invenções que foram todas criadas, ora diretamente pelo Estado, ora financiadas pelo Estado, porque diferentemente do que o canto neoliberal que só os imbecis escutam, né, achando que isso tudo aconteceu pelas forças livres do mercado, aquele capital que está ali querendo correr risco, investiu numa empresa ali pequenininha, essa empresa se desenvolveu e aí todo mundo saiu ganhando. Não, nada disso, é o governo lá dos Estados Unidos que foi bancando, que foi financiando várias empresas, várias quebraram, mas algumas deram certo. Ele sabia, se essas aqui deram certo, isso tudo se paga, né? Então assim, foi através de uma visão estratégica estatal que pôde promover o desenvolvimento de empresas que trazem grandes resultados para aquele país. E ela fala, hoje já não existe mais esse mesmo tipo de iniciativa que deu certo outrora, e aliás até as próprias empresas que se beneficiaram desse tipo de ajuda, elas hoje são contrárias a ela. É claro, né, não querem concorrente, né, porque para que uma Apple hoje não precisa de grande financiamento estatal, ela sozinha já consegue caminhar com as próprias pernas. E aí começam os equívocos do livro, né, porque ela fala assim, ela vai lá, mostra o sucesso da Apple, e depois ela vem reclamar, olha, a Apple hoje está demitindo um monte de gente, demite pessoas que têm um salário um pouquinho mais alto, contrata outras de maneira bem rebaixada, pagando baixos salários, oprime os funcionários, são uma quantidade muito pequena de pessoas que têm um salário mais razoável. Ela fala, poxa, essa empresa se beneficiou tanto dos investimentos estatais e agora é assim que ela vai devolver à sociedade, só se focando no lucro para acionistas. Então assim, a visão dela, meu cara, você esperava o quê? Você esperava o quê? Então, assim, é uma visão muito ingênua, ela não consegue sair vamos dizer assim, imaginar uma coisa mais ousada, né? Ela não imagina uma alternativa à sociabilidade capitalista, ela fica ali presa dentro de uma redoma e não consegue perceber que ela está batendo ali na grade, entendeu? Indo para um lado para o outro e sem conseguir sair daquilo. Ela vai mostrando, hoje já não se investe mais, hoje já isso, hoje já aquilo, ela começa a reclamar, vamos dizer assim, com uma visão muito ingênua, sabe? Ela é de uma ingenuidade, assim, clamorosa. Foi muito boa a parte que ela, vamos dizer assim, detalha que todos os grandes inventos da Apple, eles tiveram fortíssimo apoio estatal. Ela pega lá a iniciativa de não sei quem, que foi um empréstimo de tantos milhões de dólares dado para ela desenvolver isso aqui. Aí em outro momento, a Apple recebeu um investimento do governo para desenvolver isso aqui. Aí em certo momento ela se apropriou dessa pesquisa aqui feita por tal universidade, dessa pesquisa aqui feita pelo Exército, dessa pesquisa aqui feita pela NASA, e aí pegou para o usufruto dela e hoje aplica e vende como se fosse um benefício da própria Apple. Ou seja, ela é bem pormenorizada para quem quiser ser até exaustivo nesse tipo de pesquisa, ela detalha bem, mas na hora de dar o passo adiante, ela ficou presa ali nas malhas da sociabilidade capitalista, o que não é outra coisa senão ingênuo. Mas esses foram os livros que eu achei melhores, outros que eu achei nem tão bons, mas eu gostaria de saber os seus. Quais foram suas melhores leituras no ano de 2023? E quais foram as piores também? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço. Antes de sair aqui do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e curtir aqui, dar um apoio aí pra gente, que conta bastante aqui para que a mensagem do Lista de Livros se propague pelo YouTube. É isso, um forte abraço, boas festas para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.